Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio. Sejam bem-vindos ao Ministério Zoe. Nesse dia tão importante, 23 de abril, sabadão, dia onde muitos vão estar descansando, outros vão estar trabalhando durante meio período, outros vão trabalhar o dia inteiro. Bom, independente, é um dia abençoado de Deus para a tua vida. E nesse dia de hoje, nós vamos estar falando novamente, um pouquinho mais, acrescentando todas essas listas de mensagens, uma sequência de mensagens que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E se você ouviu a mensagem do dia 22 na oração da noite, se você não ouviu ainda, você está perdendo. Vai lá na listagem do canal Ministério Zoe, procura lá o dia 22/4 e ouça a mensagem. É uma mensagem muito importante que vai falar sobre o Espírito Santo. E como nós falamos na mensagem da oração da noite do dia 22, nós iríamos estar falando hoje, dia 23, sábado, oração da manhã, falando sobre se é possível resistir ao Espírito Santo. Como assim? É possível a pessoa não querer ser batizada com o Espírito Santo, com poder, falar em línguas, ter profecias, ter revelações? É possível a pessoa resistir ao poder do Espírito Santo? Então nós vamos ver com base na Bíblia hoje se é possível ou não, resistir ao Espírito Santo. Então, se você não ouviu as outras mensagens, volta lá alguns dias atrás, temos lá a oração da manhã, a oração da noite, e você vai poder estar acompanhando essa sequência de mensagens aí. Amém? Então, antes de começar, você que acompanha o canal, já sabe, né? Compartilha, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação, é gratuito, não paga nada, e também deixa o seu like, que é muito importante pra gente, os seus comentários aqui, deixa sua mensagem nos comentários do vídeo. Amém, queridos? Então vamos lá para a nossa mensagem, então. E eu quero começar a nossa mensagem meditando no livro do Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o verso 51, que vai dizer assim, ó, Atos 7, 51, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha só o que o apóstolo Paulo já disse na sua carta dos Atos dos Apóstolos, aonde ele fala que é sim possível resistir ao Espírito Santo. Então é sim possível. E como que a pessoa resiste ao Espírito Santo? Como eu disse na mensagem do dia 22, na oração da noite, quando a pessoa ela é batizada com Espírito Santo, que é batizada com poder, com capacitação dos dons, a pessoa muitas vezes, ou algumas pessoas acham que quando a pessoa é batizada com poder, automaticamente ela tem que estar falando em línguas ou tendo alguma manifestação dos dons do Espírito. Porém, muitos acreditam que a evidência de falar em línguas é uma evidência que é batizado com o Espírito. Porém, eu entendo que muitas vezes a pessoa, quando ela tá recebendo o batismo com o Espírito Santo, algumas vezes o seu lado emocional, intelectual, pode atrapalhar um pouco e pode fazer com que a pessoa ela tenha uma certa resistência ao falar em línguas, ou ter uma visão, ou ouvir o Espírito Santo, naquele momento. Isso não significa que ela deixou de receber o batismo com o Espírito Santo. Pode ser que mais para frente, ela ali num período de horas ou dias, ela venha compreender tudo aquilo e acabar falando em línguas, tendo revelação ou manifestando algum tipo da capacitação dos dons que o Espírito Santo traz para a pessoa, Então eu creio muito nisso, que pode haver sim uma certa resistência no momento ali. Porém,
Eu, particularmente, pastor Fábio, a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas que eu vejo ser batizadas com o Espírito Santo, elas falam em línguas. Amém? Então, mas pode acontecer da pessoa ter uma certa resistência. Porém, nesse versículo, a palavra resistência, ela realmente tem a ver com a questão de ter o seu coração endurecido. Ou seja, o seu coração obstinado, o seu coração que não se volta ao arrependimento, coloca o seu intelecto, a sua cultura, a sua tradição familiar acima até mesmo de Deus. Então, isso faz com que a pessoa possa resistir ao Espírito Santo. E isso atrapalha, infelizmente, muito as pessoas de serem batizadas com poder. E deixando claro, o Espírito Santo, ele quer trabalhar através de você. Ele quer derramar poder sobre a tua vida. Ele quer que você seja capacitado para você se edificar através da oração em línguas, para você poder ter revelações da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, tá? E quer que você profetize, quer que você cure, faça milagres, até porque foi Jesus mesmo que falou isso, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Porém, quando nós vamos ler um outro texto, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, é um versículo muito curto que diz assim: não apaguem o Espírito Santo. Simples assim, direto e reto, não apaguem o Espírito Santo. Ou seja, como que a gente pode como que a gente pode apagar o Espírito Santo, né? Lembrando que Espírito Santo é Deus. Então essa palavra apagar é como se você abafasse, como se você resistisse, você quisesse ser inteiramente racional em tudo aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que Deus faz na vida do ser humano e quisesse compreender em profundidade aquilo que o Espírito Santo faz. A partir do momento que você tenta compreender em profundidade, em detalhes, de maneira científica, comprovada, isso faz com que, em vez de você progrida espiritualmente, com que você tenha uma abertura maior para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, você acaba abafando e apagando o Espírito Santo em você. E o único prejudicado nisso não é o Espírito Santo, obviamente, tá? Mas é a pessoa que faz isso, ok? Então, obviamente, a gente tem que tentar entender o seguinte: como que a gente explica uma pessoa que foi ressuscitada? Jesus ressuscitou Lázaro. Como que a gente explica um cego de nascença enxergar? Um mudo falar? Como que a gente pode entender e compreender de uma maneira humana e até científica, sendo que a ciência muitas vezes ela não conseguiu chegar a conclusão nenhuma? Então, algumas coisas relacionadas a Deus, ao Espírito Santo, elas são realmente milagrosas, são poderes, é um poder assim que não dá pra gente explicar. Somente quem tem intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, é que vai saber, que vai conseguir falar: olha, quem fez foi o Espírito Santo, como fez, de que forma fez, de que maneira ele fez, é só ele para explicar, né? Então, o poder vem do Espírito Santo. Cabe a nós sermos apenas usados pelo Espírito Santo e para isso ter uma humildade de coração, estar aberto sempre ao arrependimento, ao aprendizado, à humildade. Isso faz com que você possa ter uma abertura maior para que o Espírito Santo trabalhe e te capacite cada vez mais. Como o livro de 1 Coríntios fala, né? Buscar com zelo os dons do Espírito. E como que você faz isso? Sendo humilde, sempre estar ali aprendendo, se colocando à disposição, se colocando da forma de arrependimento, sempre aberto para se autocorrigir, pedir perdão, né? Isso faz com que você tenha uma abertura maior e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Amém? Então, nós vamos também estar vendo que isso não foi somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, que é Deus, também ele era resistido.
lá no Antigo Testamento. Quer ver uma prova disso? Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7, ele vai falar sobre o Antigo Testamento. Então, Hebreus 3, verso 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Então perceba que o próprio Espírito Santo aí, ele fala que lá no deserto, quando o povo andava pelo deserto, embora Deus fizesse tantas coisas maravilhosas, e era o Espírito Santo fazendo aquilo, através da vida de Moisés, derramando o maná sobre eles, né, tirando água da rocha, abrindo o mar na frente deles, eles endureceram o coração. Por quê? Porque muitas vezes tenta ser racional demais. E no mundo espiritual, o que é nascido do Espírito é do Espírito, o que é nascido da carne é da carne. Então, ou seja, não dá para ser muito racional quando é relacionado ao Espírito Santo, ao mundo espiritual. Amém, queridos? E, para terminarmos, Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Apocalipse 2, verso 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, mais uma prova aqui que o Espírito Santo, ele faz questão de falar com aqueles que querem. Quando eu falo assim, aqueles que têm ouvidos, ouça, claro que está falando de ouvidos espirituais, né? Tem ouvidos espirituais. Embora existam seres humanos, pastores, líderes religiosos, que preguem a palavra, e muitos com uma maestria maravilhosa, aqui ele está falando que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ou seja, ouça o que a palavra de Deus diz, ouça na sua oração o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração, nos seus ouvidos espirituais, e obedeça. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não são somente ouvidos físicos, são ouvidos espirituais, para que você possa ouvir. E para você ouvir, você não pode resistir ao Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo fala com a pessoa, muitas vezes, por experiência própria, a gente chega a ver, por discernimento, que a pessoa tem o dom já de falar em línguas, mas a pessoa ela tem vergonha, ela tem medo de estar sendo tola, ela tem medo de estar sendo enganada, ela tem medo... É o lado racional, realmente, que faz com que a pessoa acabe resistindo ao poder do Espírito Santo. E isso, infelizmente, faz muito mal para o ser humano. Até compreendo que devido ao tempo que vivemos, devido a tantos enganos, a tantas profetadas, né? Não são nem profecias, mas profetadas que se dão por aí, as pessoas realmente acabam ficando com seus corações um pouco mais endurecidos. Mas essas palavras que eu tenho trazido da parte de Deus para vocês, amados irmãos, realmente é com esse intuito, de fazer com que você possa ter intimidade com o Espírito Santo, que você possa saber quem é a pessoa do Espírito Santo e como ele age. Tá? E que você não está sendo bobo, nem tolo, nem nada. Você simplesmente está sendo usado pelo Espírito Santo, por Deus, o Criador do céu e da terra. E isso vai te trazer um benefício maravilhoso, vai estar trazendo direcionamento, palavra, vai estar trazendo visão, você vai poder estar sendo usado para curar pessoas, para trazer uma palavra de sabedoria, tá? Então, não resista ao Espírito Santo. Não deixe que esse lado intelectual, cultural, né, ele venha se submeter, ou ele venha querer estar acima de Deus. Deus é o que tem que estar acima de tudo na sua vida, inclusive da sua inteligência, da sua cultura, do seu intelecto e assim por diante. Amém, queridos? Então, quero estar orando por você essa manhã, para que você venha ter um final de semana abençoado, um sábado abençoado da parte de Deus, junto com a tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, nas tuas finanças, na tua saúde, que Deus possa te abençoar grandemente nesse sábado, dia 23 de abril. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus,
Eu quero te agradecer, Pai, por mais essa semana, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana a qual o Senhor tem colocado as tuas mãos sobre nós, nos guardando, nos protegendo, guardando e protegendo os teus filhos, Pai, que estão orando comigo nesse momento, nesse sábado de manhã. Que o Senhor possa dar a eles um final de semana abençoado, curando de toda dor, de toda enfermidade, de todo mal. Que toda ação das trevas, Pai, toda ação demoníaca, toda armadilha satânica caia por terra, seja quebrada, seja destruída. E que a bênção do Senhor venha descer sobre os teus filhos, Pai, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre esse casamento, sobre a vida dos filhos, Pai. Que eles sejam grandemente abençoados. Tudo isso seja para a honra e para a glória somente do Senhor, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha falar com eles, que eles venham, meu Pai, ter o seu coração amolecido, Pai, sendo trocado um coração de pedra por um coração de carne, aonde eles possam realmente não resistir ao Senhor, resistir ao Teu amor, resistir ao Teu poder, Pai. Porque o Senhor faz questão, o Senhor é um Deus que faz questão de estar em nós, está sobre nós e agir através de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, um grande final de semana a vocês e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.